A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, que vos saúda sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, o nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre Naamã curado da lepra, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, um homem de muita importância, um homem muito valoroso, de muita honra, porém leproso, sofria com uma doença terrível de pele. E Deus dera vitória aos sírios, por causa dele. Glórias a Deus, aleluia. E uma das guerras ali, contra os israelitas, Deus permitiu eles vencerem, porque às vezes por desobediência, dos israelitas. E ali a tropa da Síria levaram preso uma menina. E a menina foi trabalhar na casa desse chefe do exército da Síria, Naamã. Ali, ela foi trabalhar ali, com a esposa de Naamã. E ali essa menina morando ali na casa de Naamã viu que ele sofria de uma doença de pele terrível, qual ninguém sabia, mas ela viu que ele estava sofrendo. Ele tentava disfarçar para as pessoas, mas ele estava sofrendo de uma terrível doença de lepra. E então ali aquela menina falou com a sua senhora que se ele fosse até Israel, ele iria receber sua cura. Ele iria ser curado. Então ali a esposa de Naamã falou com Naamã e Naamã decidiu ir até Israel para receber sua cura. Ele foi atrás da sua bênção, do seu milagre. Então ali Naamã escreveu uma carta para o seu senhor, para o rei da Síria, pedindo a ele para ir até Israel com a sua comitiva para poder receber a cura, da lepra a qual ele estava sofrendo. Ele teve que contar para o rei da Síria. Então, glórias a Deus, aleluias. Ele estava assim muito esperançoso, que ele iria receber a sua cura. Glórias a Deus, aleluias. Então, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, pedindo para que ele recebesse Naamã, para que ele fosse curado lá. Só que quando o rei de Israel recebeu a carta, ele muito ficou assim, com medo, porque ele achou que o rei da Síria estava procurando briga. Porque ele falou assim, por acaso só algum Deus para poder curar uma pessoa? Ou para dar vida, ou para tirar a vida? E ele rasgou suas vestes ali, o rei de Israel. Só que ele, sabendo o profeta ali, Eliseu disso, falou com o rei de Israel para poder enviar Naamã até sua casa. Enviou os mensageiros ali para poder enviar ele até a sua casa, que ele iria saber que realmente há profeta em Israel. Glórias a Deus, aleluia. Então, quando Naamã foi para Israel, ele foi com a sua comitiva, carros, cavalos, ele foi levando 10 talentos de prata, que é equivalente a 350 quilos de prata. Ele foi levando também 6.000 ciclos de ouro, que é equivalente a 70 quilos de ouro, e 10 mudas de vestes muito boas, vestes finas, vestes muito valiosas. E ali, glórias a Deus, aleluias, chegando lá, ele foi encaminhado até a casa do profeta Eliseu. Só que Eliseu não o recebeu. Eliseu enviou-lhe um mensageiro seu para poder falar com ele para se banhar no Rio Jordão 7 vezes, mergulhar 7 vezes para ele poder ser curado, purificado daquela lepra. Só que Naamã se sentiu muito desonrado, indignado, porque o profeta Eliseu nem quis o atender. Ele pensou, certamente ele vai me atender, ele vai orar, por mim, vai pôr a mão sobre mim e eu serei curado, Deus vai ouvir ele e eu serei curado. Naamã se indignou pensando que ia acontecer dessa forma. Mas
Mas não é da forma que a gente pensa, né? É da forma que Deus manda. Glórias a Deus, aleluia. E ele também pensando assim, não são os melhores rios, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel, para poder purificar? Por que ele vai me mandar logo para o pior rio, que é o Jordão, o rio sujo? Então assim, ele não quis, porque ele sempre foi tratado com muita importância e ele se sentiu humilhado e foi-se embora, não quis. Né? Ele preferia ficar ali leproso do que receber sua bênção, se humilhar. Mas Deus que, o propósito de Deus, né, que para ele poder ser curado, ele tinha que se humilhar. Né? Ele tinha que ter ali o seu orgulho quebrado. Glórias a Deus, aleluia, para ele poder receber a sua bênção. Então não é da forma que a gente pensamos, é da forma que Deus manda, né? E nós temos que obedecer. Glórias a Deus, aleluia. Mas Naamã foi e não quis saber. Só que ali no meio do caminho, os seus servos dos exércitos, seus amigos também, falaram com Naamã, se fosse uma coisa grandiosa, o Senhor faria. Se ele pedisse dinheiro, se ele pedisse para você uma coisa grandiosa, o Senhor faria. Mas uma coisa tão simples de se fazer, o Senhor não quer fazer, não custa nada, só tentar, é para o Senhor ser curado, é para o seu bem. Então ali Naamã, ouvindo seus amigos, decidiu ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Quando ele mergulhou 7 vezes, ele foi curado de toda aquela lepra, de toda aquela doença. E ele viu que realmente é profeta em Israel. Que realmente ele recebeu o milagre, a bênção dele. Ele foi curado. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, nosso meio. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele voltou com toda a sua comitiva até a casa de Eliseu, para poder, né, agradecer Eliseu e doar as bênçãos que ele tinha trago, né, por ter recebido a sua cura. Mas o profeta Eliseu não quis aceitar. O profeta Eliseu falou que ele não poderia aceitar, que Deus o recompensaria. Né? Ele fazia a obra de Deus, ele não aceitava nada. E até ali um dos seus ajudantes se incomodava com Eliseu por conta disso, Geazi. Então ali Naamã muito agradeceu a ele, falou que só havia um Deus, né, em toda a terra, que era o Deus de Israel, que ele não ia adorar outros deuses, né, e que ele saberia que só havia o Deus vivo, o Deus de Israel ali naquela terra. Glórias a Deus, aleluia, é o Deus verdadeiro, o Deus invisível, mais real. Glórias a Deus, aleluia. E foi-se embora então Naamã muito agradecido com a sua comitiva. E Geazi ali, né, falou assim, não, alguma coisa eu tenho que receber de Naamã. Ele trouxe tanta coisa, dinheiro, né, ele trouxe prata, ouro, vestes, caras. Eliseu não quis receber, mas alguma coisa eu tenho que receber. Porque ele se indignava, né, que Eliseu não queria receber nada. E ele foi atrás de Naamã, inventou uma história lá que tinha chegado 2 profetas lá na casa de Eliseu, que estava precisando de 2 vestes de mudas, estava precisando lá também de prata, né? E de ouro, que ele pudesse estar ali abençoando eles para poder receber aqueles profetas, outros profetas que tinham chegado na casa de Eliseu. E falando que, né, Eliseu estava pedindo. Então, assim, Eliseu nem sabia disso. E Naamã ali deu, né, 2 mudas de vestes finas, deu ali também talentos de prata, né, abençoou ele ali. No entanto, que até os seus servos teve que ajudar Geazi a trazer, né, até em Samaria. Só que quando chegando lá perto, Geazi dispensou eles, né, para que Eliseu não soubesse. Só que depois, quando ele foi até a casa de Eliseu, Eliseu perguntou ele onde que ele estava. E ele, né, ficou constrangido e queria mentir para Eliseu. Eliseu falando assim que o espírito dele estava com ele, que ele viu quando ele pediu, né, para Naamã lá tesouros. E ele falou assim, portanto, como você recebeu o que não era para ter recebido, agora a lepra de Naamã vai passar para você. Que não era para ele ter feito aquilo, ter pegado nenhum benefício, nenhum tesouro, nenhuma muda de vestes. E ele falou assim, agora você que vai ter a lepra de Naamã, você e a sua descendência para sempre. Então só até que o Senhor falou conosco, né, que Deus continue falando aos nossos corações, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.